E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Olá, você que gosta de curtir, comentar e compartilhar o debate final, está na tela do Fox Sports e, claro, no seu Facebook e também no YouTube. Seja muito bem-vindo. Um programa especial com cada tema. E eu começo com o nosso timaço, direto de Minas Gerais, Vinícius Nicoletti, o seu destaque inicial. Fala, Fabinho, grande abraço para você, abraço a todos aí, os companheiros, pessoal em casa, aqui, muita conversa, resenha boa e falar dos assuntos aí. E já lanço destaque sobre o Campeonato Estadual de Minas Gerais. A Federação Mineira de Futebol não pretende dar por encerrado o campeonato, independentemente de quando retorne o futebol. A Federação Mineira pretende ir até o final, até uma decisão, sairá um campeão aqui de Minas Gerais. Fabinho? Bom, Nicolete, daqui a pouquinho esse tema vai ser abordado aqui, porque já tem campeão no mundo, você vai saber quem é. Daniela Boaventura também com a gente no debate final. Seja bem-vinda, Daniela. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa falar de futebol aqui. Bola não tá rolando, mas a expectativa é que ela volte a rolar também. Lá em cima, na Copa do Nordeste, o presidente Marcelo Paz do Fortaleza disse hoje que é importante para os times, vale vaga na Copa do Brasil, então que eles vão fazer de tudo para encaixar a competição em data FIFA. E destaque para o Fortaleza, que foi o primeiro clube do Brasil a conseguir um acordo com todos os funcionários, jogadores, comissão técnica, uma diretoria que lá também recebe salário para redução nesse período crítico. Esse tema está dando o que falar, cada clube negociando e cada clube com a sua dificuldade. Felipe Facincani também com a gente hoje aqui no debate final. Seja bem-vindo, Facincani. Tudo bem, Fabinho? Um ótimo programa para você. Beijo para Dani, um abração para o Nicoletti, você em casa conosco também. Agora, em meio a essa pandemia de coronavírus, de pessoal tentando se ajustar financeiramente como pode dentro do futebol, tem notícia que pode causar até uma contramão em torno do mundo em que estamos vivendo agora, né? Será que Cavani, um dos principais centroavantes do planeta, está vindo jogar no futebol brasileiro depois que tudo isso se resolver? Quem será que se disponibilizaria a pagar um altíssimo salário para ter a estrela uruguaia por aqui? Os nomes, claro, não faltam e já você em casa conosco, claro, vai saber a respeito disso e evidentemente que vamos debater para saber se este cara Cavani tem vaga no seu time. Então já vou olhar a pauta aqui, Facincani, e abrir por esse assunto, porque o Cavani é o primeiro tema aqui do nosso debate final. Senhores que estão nos acompanhando também pelo Facebook, pelo YouTube, pode mandar a sua opinião, vai passar aqui no rodapé o seu nome e a gente vai debater. Porque nós temos aqui algumas informações para debater com vocês. Olha a nossa arte que a gente preparou especial com informações a respeito do Cavani. Será que ele vem para o Brasil? Tudo pode acontecer, pois existem muitos clubes interessados no Cavani. Recebemos algumas sondagens da América do Sul, Flamengo, Palmeiras, Internacional e o Boca Juniors. Quem falou? Foi o irmão empresário dele, um co-irmão, a imprensa italiana. Será que o Cavani, com o contrato terminando agora no meio do ano, pode pintar no Brasil? Eu sei que ele curte a música brasileira, ele está ambientado com o Brasil, ele gosta dos jogadores brasileiros, mas, Facincani, já que foi seu destaque inicial, ele cabe no Flamengo, no Palmeiras, no Internacional? Tem vaga nesses três? Ué, ele cabe em qualquer clube, o Fabinho, e vou além, não só aqui na América do Sul. Cavani, por exemplo, hoje, em termos de espaço de equipes no planeta, caberia no Atlético de Madrid, caberia na Juventus, caberia nos clubes italianos todos novamente, né? Já jogou por lá no Napoli. Nessa ausência do Luisito Soares, claro que ele vai se recuperar, evidentemente, mas ele caberia no Barcelona, por pouco não jogou por lá, porque ele já tinha jogado a Liga dos Campeões. Então, assim, é um jogador que em qualquer equipe do planeta ele joga. O problema é que em algumas equipes aqui no Brasil, e aí vamos falar a respeito do Flamengo, que é quem tem o maior potencial financeiro, precisa haver uma engenharia tática para saber em qual lugar que vai jogar o Cavani e de quem nessa equipe, né? Agora tem que ter também, Daniela Boaventura, uma engenharia financeira, porque o homem recebe só
10 milhões de euros por temporada. Não é fácil. Pois é. Mas o Flamengo tem dinheiro. Calma aí, que o poço tem fundo. Mas não é assim, não, exatamente. O poço tem fundo e o salário do Mister na Europa era 9 milhões de euros. A gente está falando de um treinador, claro, né? Mas, assim, a diretoria do Flamengo já deixou claro que não tem como chegar a esse valor. Mas o que chama atenção nisso tudo não é o valor, né? Porque o Cavani tem 33 anos, é um cara que já rodou o mundo, é uruguaio, a gente não pode esquecer disso, então pode ter chegado um momento da vida dele querer estar mais perto de casa, dele querer estar mais perto da família, e por isso ter buscado interesse na América Latina. Mas o que chama a atenção é, sendo verdade ou não, né? A gente ainda vai debater tudo isso aqui, os clubes que confirmaram, os clubes que disseram que não procuraram o Cavani, a gente ainda vai falar disso, mas sendo verdade ou não, é interessante a gente avaliar que o futebol brasileiro está no radar da Europa nesse momento, né? Ou seja, de alguma maneira, estamos todos, como um todo, os 20 clubes, num outro patamar diante do mundo. É verdade, a nossa economia ajuda também, porque eles sabem que clubes como Flamengo e Palmeiras estão pagando muito bem. Agora, Vinícius Nicoletti, o Boca Juniors também estaria de olho no Cavani. Se ele decidir deixar a Europa, onde eu acho que ele tem mercado, e já passaram algumas mensagens aqui do Thiago, por exemplo, dizendo que ele tem mercado na Europa, não vem não. Mas se vier, tem um gigante Boca Juniors também de olho nele, hein? Pois é, Fábio, eu acho que o Cavani, como disse o Facincani, cabe em qualquer time do mundo. A gente vê o Cavani jogando em alto nível ainda, ele perdeu espaço um pouquinho no Paris Saint-Germain pela subida do Icardi, mas o Cavani seria um grande reforço para o futebol brasileiro e também para o Boca Juniors. Tem uma concorrência, eu acredito que ele não viria no patamar do salário que ele ganha, 10 milhões de euros, dá mais ou menos 60 milhões de reais por ano, 5 milhões de reais por mês para um jogador, é muita coisa. Então, ele realmente poderia ser um projeto de vida dele retornar, jogar no futebol brasileiro ou jogar no Boca, que ele cresceu vendo, só jogou no Danúbio, no Uruguai. Mas o Cavani aqui, grande contratação do futebol brasileiro, no peso que voltou o Ronaldinho Gaúcho, do Daniel Alves, que voltou agora. Enfim, a gente já teve aqui alguns uruguaios, o Louco Abreu, que defendeu o Botafogo, o Forlan, que passou pelo Internacional, foi artilheiro da Copa do Mundo de 2010, depois jogou no Internacional, mas o Cavani elevaria esses times, Inter, Flamengo ou Palmeiras, de patamar. E eu acho que o que mais precisa dos três é o Palmeiras, que ainda não tem aquele típico camisa 9 depois da saída do Borja e também do Daverson. É verdade. E lembrando, acrescentando mais um gigante do mundo do futebol que está aqui, que é o Honda, e veio para o Botafogo, né? Um cara de Copas do Mundo, destaque na seleção japonesa, está por aqui também. Aliás, o Botafogo está de olho no Mikel, ex-Chelsea também, mas é assunto para daqui a pouco. Deixa eu chamar então os repórteres aqui, pedir licença aos nossos comentaristas, porque nós temos 3 repórteres que apuraram dentro dessa notícia, estão por dentro dos fatos, já que foram citados Flamengo, Internacional e Palmeiras. Então, nossa seleção está convocada aqui. Deixa eu começar pelo Flamengo, porque Álvaro Loureiro, eu fico pensando assim, pô, ele vem para o Flamengo, como é que jogaria com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta? A história vai ser com o Jorge Jesus se ele renovar, mas financeiramente esse posto não tem fundo no Flamengo? Seja bem-vindo, Álvaro. Valeu, Fabinho. Um abraço para você, para os colegas, para todo mundo que acompanha o debate final. Tem fundo, sim, é claro que o Flamengo pensa nisso. Tem que resolver também a questão do Jorge Jesus, se ele fica, se não fica, se vai ampliar o seu contrato, se vai permanecer. Mas o fato é que, se fosse para resumir, já que a gente está aqui na internet, num meme essa questão toda, em relação ao Flamengo, viu, Fabinho, eu resumiria com aquele meme que diz assim: expectativas foram criadas, porque a galera rubro-negra hoje nas redes sociais já ficou muito animada com toda essa possibilidade de contar com o Cavani. Mas o que tem de concreto, o que tem de real nessa história? O Cavani, ele foi consultado, sim. O Flamengo chegou a fazer uma consulta, né, para saber a situação do Cavani, mas é uma consulta antiga, na época em que o Flamengo ainda negociava a permanência do Gabigol. O Flamengo não sabia se o seu artilheiro, se o artilheiro da última Libertadores permaneceria para 2020, estava monitorando o mercado e um dos jogadores monitorados foi o Cavani. Mas depois a gente sabe o que aconteceu, o Gabigol permaneceu, continua no Flamengo,
E aí essa história ficou em modo de espera. Nesse momento, não há negociação. Mas é claro que o Cavani, jogador de 33 anos, jogador mundial, né, jogador de renome, ele interessaria muito para qualquer equipe e para o Flamengo também está no radar. Resta saber qual será o desdobramento dessa história. Mas, como eu disse, expectativas foram criadas e a galera do Flamengo, tão acostumada nos últimos tempos a comemorar títulos, a comemorar a contratação de grandes jogadores, poderia ter em breve aí motivos para celebrar mais um grande nome vestindo a camisa rubro-negra. Viu, Fabinho? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora, Wagner Martins, ainda há pouco o Nicolete lembrou do Forlan, um uruguaio que passou pelo Internacional. Mais recentemente, tem história com grandes jogadores. Hoje, o D'Alessandro segue, ídolo da torcida colorada. Tem alguma chance? Tem fumaça aí no Internacional? Ou foi apenas um lançamento furado do empresário? Porque também, às vezes, tem isso. O empresário lança, não. Tem vários clubes. Ele quer valorizar o seu produto. Seja bem-vindo, Wagner. Grande, Fabinho. Um abraço a todos aí. Bom, primeiro que foi uma grande surpresa por aqui essa informação colocada pelo irmão do Cavani, empresário do jogador uruguaio. Porque no ano passado, quem estava namorando com o Cavani era o torcedor do Grêmio. E é importante a gente sublinhar isso. O torcedor do Grêmio. Porque existiu uma relação de proximidade com o Cavani desde a Copa América, ou quando a Copa América aconteceu aqui no Brasil e o Uruguai jogou aqui em Porto Alegre. E aí houve, né, um pedido da torcida em geral para que o Cavani viesse para jogar no Grêmio, e o jogador deu uma resposta, ou alimentou isso via redes sociais, postando algo sobre o Grêmio, bandeira do Grêmio, etc. Mas não evoluiu. O presidente Romildo Bolzan Júnior chegou a comentar isso no final do ano passado, dizendo que ele ia para o Manchester da Inglaterra e que o Grêmio não teria como competir. Uma situação bem irreal, a chegada do Cavani aqui em Porto Alegre, seja para o Grêmio, seja para o Internacional, que nega essa informação, nega que tenha feito algum tipo de contato para ter o Edson Cavani. Por outro lado, a gente sabe, né, que não é fácil de confirmar esse tipo de informação, porque, de toda forma, de todo modo, isso atrapalharia uma eventual negociação, e a gente vai adotar uma cautela aqui e acompanhar de perto essa situação. Mas o Internacional nega o interesse, nega o contato que o empresário disse que fez, que o Internacional fez com ele para ter o Cavani. A favor do Inter, nesse duelo contra Palmeiras e Flamengo. Dinheiro, o Inter não tem. O presidente está anunciando aí um corte de 30% em todos os departamentos com a questão do coronavírus, da pandemia. Então é muito difícil o Inter concorrer com Palmeiras e Flamengo, e sem falar com clubes do futebol europeu. Mas a favor do Inter tem a proximidade da família, acho que foi a Dani que colocou. O Uruguai está bem pertinho aqui de Porto Alegre. Mas é só isso, Fábio. Bom, vamos aguardar. Será que no Palmeiras, e foi lembrado também, depois que o Borja saiu, o Davidson, o próprio Nicolete lembrou isso, esse cara encaixa como uma luva de camisa 9, a torcida do Palmeiras vai buscar no aeroporto e carregar nos ombros? Seja bem-vindo, Guilherme Neufeld. Certamente faria isso, né, Fabinho? Olha, boa noite para você, boa noite, amigos, pessoal que está nos acompanhando aí, companheiros de bancada. O Palmeiras se interessa por reforços, está se mexendo, mas o foco, por enquanto, não é o ataque. O foco é o meio de campo. O Palmeiras quer contratar, por incrível que pareça, mais um volante. E negou o interesse no atacante Cavani, atacante uruguaio. O Palmeiras, é claro, qualquer nome que se vincule ao futebol brasileiro, grande nome, um grande reforço, terá o Palmeiras como uma das opções, né? Porque hoje é um dos clubes com mais poder econômico que se tem no futebol brasileiro. Mas a prioridade atual da diretoria do Palmeiras é manter os salários, os vencimentos 100%. Por enquanto não se fala, como no Inter, aí o Wagner acabou de falar, não se fala no Palmeiras em reduzir salário. Então, a prioridade do time, da diretoria, é manter os 100% dos vencimentos. Então, não caberia, com essa prioridade, nessa situação da pandemia, ter um interesse num jogador caro como o Cavani.
por enquanto, o Palmeiras, sondido do Vanderlei Luxemburgo, ele quer mais um volante. E os nomes que interessam atualmente ao Palmeiras são o de Pedro Aquino, um volante do Peru, da seleção peruana de 24 anos, e o volante Gregory, do Bahia, de 26 anos. E um dos dois pode ser o próximo reforço do Palmeiras para a temporada. Por enquanto, Cavani não passa de um sonho. Fábio? Olha, valeu, Gudrian Neufeld, valeu, um abraço para você, Wagner Martins, Álvaro Loureiro, os caras estão sempre ligados na notícia. A qualquer momento, volto aqui na tela do Fox Sports, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Eu lembro a você que todos os dias tem o Central Fox, segunda a sábado, 7h30 da noite, você acompanha tudo o que acontece no nosso Instagram. Aliás, as lives no Instagram do Fox Sports estão bombando. Cada dia, vários entrevistados com cada declaração. Agora, deixa eu voltar com a Daniela Boaventura, porque eu estava acompanhando aqui o debate também da galera, né? Passando na nossa timeline, eu tenho aqui acesso aos comentários do Facebook, do YouTube. Muitos assim, não, Cavani não volta, ele tem espaço na Europa, na Espanha, e negociou recentemente com o Atlético de Madrid, quase foi para o Atlético de Madrid. Outros, como rubro-negros, mais eufóricos, não, pode vir que a gente ambienta todo mundo e dá para jogar na Série Fla. No Flamengo, Daniela Boaventura, ele entraria no lugar de quem hoje no time do Flamengo está tão certinho? Ele ou o Gabigol? Complicada essa pergunta, hein, ô Fabinho? Não dá para responder de bate-pronto assim, não. Primeiro, assim, é óbvio que o Cavani ainda tem espaço na Europa, ele tem 33 anos, ele é um jogador de ponta, ele perdeu espaço no PSG esse ano, foi uma temporada que ele marcou só 7 gols, mas é o Cavani, eu disse isso na última Copa do Mundo, e repito, para mim a melhor dupla de ataque de uma seleção era Cavani e Luís Soares. Claro que uma seleção é feita de um time inteiro, não vão carregar uma seleção inteira nas costas, e a seleção uruguaia não foi tão bem assim. Agora, voltando aí, né, para o que interessa, o negócio é o seguinte: para jogar no Flamengo hoje está difícil, que o diga o Pedro Rocha, que foi contratado e pouquíssimo aproveitado até aqui. Claro que a qualidade do Cavani é indiscutível, claro que ele acabaria encontrando um espaço, mas aí ia ficar muito da cabeça do mister em como colocar, né? Ele, além de tudo, ele é um jogador versátil, ele pode jogar no lugar do Gabigol, ele pode jogar no lugar do Bruno Henrique, ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, ele pode jogar em várias posições, mas, ia ter que suar a camisa para mostrar que merece essa vaga, porque o time do Flamengo hoje, ele tá encaixado. Olha, eu não sei, não. Vamos ver uma enquete que a gente lançou no nosso Twitter, antes que do Facincani e do Nicolete opinarem sobre isso, porque, segundo o irmão do Cavani, 4 times sul-americanos sondaram atacantes do PSG. Palmeiras, Boca Juniors, Inter e Flamengo. A galera do Mengão invadiu a pesquisa aí, mais de 47% querendo ele, Qual time ele escolheria caso recebesse essas propostas? A galera do Mengão quer ele no Flamengo. Facincani, tira o Gabigol, joga com o Gabigol, Bruno Henrique, Cavani, Arrascaeta. Se vira aí, Facincani Jesus. Pois é, Fábio, mas tem uma questão que a gente tem que pensar no seguinte: não com a emoção e sim com a razão. Com a emoção, é claro que o torcedor do Flamengo quer que todo mundo jogue por aqui com muita justiça. Agora, a razão de ser é você enxergar que hoje existe um time montado e um banco de reservas também montado, né? Porque para as vagas do Gabigol, do Bruno Henrique, você tem hoje Pedro Rocha, Michael, Pedro, enfim, muita gente boa, Vitinho. Então, talvez, se o Flamengo estiver pensando em vender alguém ou se tem uma proposta de mercado nesse meio tempo, aí talvez o Cavani seja uma opção para substituir esses caras. Porque esse elenco do Flamengo está muito coeso, está muito encaixado. Não é que, se chegar o Cavani vai melhorar, etc e tal. Às vezes não. Às vezes chega um cara desse, não tem espaço, e você tira a posição de um cara que estava bem para colocar um outro que talvez não se encaixe. O futebol, às vezes, é assim. Ele funciona dessa forma. E o Flamengo está muito fechado, está muito certinho. O Gabigol hoje, para o Flamengo, ele é mais jogador que o Cavani para o Flamengo. Não na carreira toda. Mas nesse momento é impossível tirar o Gabigol para pôr o Cavani. O Bruno Henrique é impensável sair do Flamengo para pôr o Cavani. Se você pega 1-1 dos dois, é lógico que o Cavani vai ser um jogador que
leva N vantagens em relação a esses que estão aqui no Brasil. Mas para o Flamengo, esses caras são 10 vezes mais importantes. Então o Flamengo tem que pensar hoje com a razão. Se ele perder alguém, ele pode trazer o Cavani. Se ele não perder ninguém nessa janela, eu não traria, porque eu enxergo hoje esse Flamengo montado com potencial de novo, repetir o que fez em 2019. Campeão brasileiro, da Libertadores, podendo ganhar uma Copa do Brasil e, por que não, pensar de novo em chegar num campeonato mundial para brigar de igual para igual com quem vier. Olha aqui, a gente está falando de Cavani, possibilidade de deixar a França, né, porque o contrato dele termina, jogar na América do Sul, mas a gente precisa ter campeonato para isso, né? Tá tudo parado até então. Só que na Bélgica, o campeonato belga acabou. Como diz o Facincani no final do expediente, acabou. Porque por lá, olha só a decisão que foi tomada, Vinícius Nicoletti. Temos campeão belga, é o Bruges, que foi declarado. O campeonato parou, o Bruges era o líder, então não tem data, não volta nessa temporada. Quando voltar já é a temporada 20-21, então acabou e o Bruges é o campeão. Teria que fazer isso aqui também no Brasil, com os estaduais, na tua visão, Vinícius Nicoletti? Até porque, né, Fábio, o campeonato agora acaba no meio do ano, né? Então já está na reta final e por isso foi determinado ali o campeão. Muito se discute isso em todas as federações, né, sobre o campeonato estadual. Aqui em Minas, o presidente Adriano Aro já deu declaração nesse sentido, dizendo que pretende acabar o campeonato estadual. Até porque o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Copa Sul-Americana, só tem o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Estadual, né, o Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro não tem competição internacional, só tem a Copa do Brasil, mais um jogo, perdeu o primeiro jogando em casa, então está numa situação difícil, e aí ele teria datas para terminar esse campeonato. A gente não sabe como em relação aos outros times, porque tem equipes ali como o Tombense, está disputando outra divisão, o Boa Esporte, mas enfim, a gente não sabe como é que ele vai encaixar os outros times, porque os contratos acabam agora também no meio do ano. Eu vi uma declaração do presidente da Federação Gaúcha que quer acabar o campeonato, quer determinar o campeão agora, já depois o campeão seria o campeão do primeiro turno. Então são posturas diferentes, mas cada um tenta encaixar nesse calendário que vai ser uma loucura nesse segundo semestre. Vai ser uma corrida de 100 metros esse segundo semestre, viu? E sem poder respirar, né? Olha, o Pedro Henrique disse que os estaduais deveriam ser cancelados. Eu já acho que tem que ser declarado campeão de alguma forma. Ou no formato que parou e quem está na liderança leva. Aliás, como é que você, torcedor, pelo Brasil, pensa o seu campeonato estadual? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Daniela Boaventura, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, também entrou nessa discussão. E aqui tem um componente diferente, porque hoje o Flamengo foi o campeão do primeiro turno, ele enfrentaria na final o campeão do segundo turno, desde que ele não vença o segundo turno, para enfrentar quem somar mais pontos. Quem soma mais pontos hoje é o Fluminense. Se for declarar campeão, declara quem tem mais pontos ou quem foi campeão de turno aqui no Rio de Janeiro? É complicado, né, Fábio? Vai ter que ser realmente analisado caso a caso, campeonato a campeonato, para cada um tomar uma decisão que seja boa para si. A gente está falando da Bélgica como exemplo. Lá o Bruges tinha 15 pontos de vantagem e faltava uma rodada só para entrar nos playoffs, né? 6 times vão para os playoffs e eles acharam por bem parar para manter a segurança de todo mundo e acharam por bem também que ganhasse a premiação do jeito que estava previsto. Eu acho que aqui é complicado, porque se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de São Paulo, o Santo André foi o que não queria parar o campeonato e seria o campeão paulista se a gente adotasse essa medida de trazer o campeão quem está na frente, né? No Flamengo tem o Fla-Flu ali que é mais difícil de resolver, mas de maneira geral vai ter que olhar estado a estado, situação a situação, para não ficar injusto. Pessoalmente, minha opinião, eu sou a favor de não ter campeão esse ano. O campeão do ano que vem vira campeão desse ano, bota um asterisco ali, explica uma situação de calamidade pública, porque é o que a gente está vivendo. Eu não acho justo declarar campeão agora. E se pensa como vai fazer com a renda. Mas aí, esse é o detalhe. Vamos botar na tela o que disse o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, porque ele e os outros participantes do Campeonato Carioca, por exemplo, têm um interesse na receita que vem da televisão. Se você termina o campeonato agora, uma fatia que está congelada segue no congelador. Ele diz o seguinte, se essa paralisação se estender muito, talvez o melhor seja priorizar o brasileiro e declarar logo um vencedor para o estadual. A questão é,
Em que situação? Qual vai ser o critério adotado? Vamos aguardar. O presidente da federação teve uma teleconferência com os outros presidentes ontem e todos foram a favor de deixar o campeonato terminar. Agora a gente não sabe quando vai voltar. O que eu sei que já voltou, Vinícius Nicoletti, que é bom, eu gosto, eu curto a zoação, a brincadeira no futebol, né? Nas redes sociais nos últimos dias, o Souza, daqui a pouquinho vai ser tema aqui no nosso debate final também, esquentou na entrevista no Fox Sport Rádio, foi o Felipe Melo, que não gosta de uma polêmica, não gosta de uma zoação, porque ele deu uma provocada na torcida do Corinthians. Ouve só o que falou o Felipe Melo, para dar uma zoada na galera corintiana. Ele não perde uma. O Felipe Melo mandou assim essa zoeira para a torcida do Corinthians, Nicoletti, para a gente curtir aqui no nosso debate final. Daqui a pouquinho, a produção me avisa aqui, a direção fala, segura rapidinho, Fabinho, que o Felipe Melo vai falar. Quer falar? Ah, não, tá aí o Felipe Melo. O outro Felipe ia falar, mas fala, Felipe Melo, na live. Ah, as lives. Tá acabando 1 hora, pô, porque senão eu ficava com você aqui mais 3, 4 horas. Ó, o melhor jogador que você jogou do seu lado. Do meu lado? Cara, é difícil falar o melhor jogador, cara. É difícil falar o melhor jogador. Pode ser tecnicamente, pode ser vou falar que deu mais título. Vou falar alguns. Olha, eu gosto muito do jogador que jogou no Corinthians, que é o Drogba, né? Você é folgado. Esse cara não, brincadeira. Eu tô brincando, gente, é brincadeira. Não, eu gosto muito do jogador que... Ele não perde, ele pode perder um amigo, mas não perde a piada e nem a dividida, Nicoletti. Ah, cara, eu acho que é uma característica dele, ele é assim mesmo. A gente ria bastante do Vampeta, lembra do Vampeta que chamava o rival, provocava, enfim, era um cara divertido, eu acho que faz parte da personalidade dele, então a gente não pode ficar recriminando muito. Foi uma brincadeira bacana nesse sentido. E outra coisa, o Felipe Melo tem personalidade para matar no peito também toda essa provocação. Então, faz parte da personalidade dele e segue o jogo. Essa brincadeira, depois ele vai aguentar, né? Hoje o Guga falou na entrevista no rádio, lembrando a queda do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro caiu, os jogadores do Atlético fizeram aquela brincadeira, porque os jogadores do Cruzeiro, numa outra ocasião, também fizeram uma brincadeira com os jogadores do Galo. Então, isso vai e volta. E como disse o Guga, hoje você tira sarro e amanhã o adversário pode dar o troco. Então, eu acho que ele tem personalidade para matar no peito, tá tudo certo. Felipe Melo tá certo de fazer essa brincadeira. Aí tá a arte, tá lá no nosso Instagram, você pode pintar lá no Fox Sport, deixar o seu comentário também. Tem muita gente passando aqui, tem uma galera que tá curtindo, gostou, Felipe Facincani, mas tem a galera corintiana que tá, ó, deixa ele vir no primeiro clássico aí, que a galera vai botar a pilha em cima dele. Será que ele ainda cai em pilha na idade que ele tem? 36 anos, o Felipe Melo? Às vezes cai sim, viu, o Fábio? O Felipe é um cara que, em campo, infelizmente, nesse lado, ele é um pouco instável, né? O que ele tem de grande jogador, de um dos melhores volantes atuando ainda em atividade no planeta, isso é um fato, porque ele é muito técnico. Mas ele é zagueiro agora. Zagueiro, né? Mas, enfim, volante, zagueiro, enfim, um dos jogadores mais talentosos nesse setor defensivo, né? Para não errar mais. Mas o fato é que ele ainda, em alguns momentos, ele perde a cabeça, né? Uma falta besta, uma chegada mais dura, e isso muito também por causa de gente que fica opilhando o tempo todo. Tanto é que o Luxemburgo, à beira do campo, para quem acompanha os jogos do Palmeiras, dá para perceber muitas vezes que ele grita e fala e orienta o Felipe Melo para não cair na pilha dos jogadores, porque nesse sentido ele ainda deixa um pouco a desejar, mas se ele conseguir controlar, o que eu acho um pouco complicado, esse lado psicológico, focar 100%, era mais um ano de novo importante como a Libertadores, lembrar que no ano passado ele foi expulso no jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, e isso prejudicou demais o Palmeiras no jogo de volta no Pacaembu, que perdeu por 2-1. Se o Felipe controlar isso, o Palmeiras ganha um grandíssimo jogador. Ou seja, Daniela Boaventura, um conselho de Felipe para Felipe. Se acalma, joga futebol, que é coisa boa. De dois Filipes bem calminhos, diga-se de passagem, né? Eu tô melhorando, Quando não tá no rádio, fora do rádio, é isso. Quando ele tá dormindo, tá melhorando. Não virar desrespeito e não virar alguma coisa para dentro de campo. A brincadeira do jeito que foi, no tom que foi, ela é sadia, mas não pode passar disso. Eu também acho. E até tem torcedor que, até hoje, do Vasco, leva pro coração o outro patamar do Bruno Henrique. Isso é uma zoação muito bacana, brincadeira
do futebol. Não pode ter violência. Daí gerar, que eu acho que é a preocupação da Daniela Boaventura, essa questão da violência. Olha, tem muita gente mandando aqui mensagem da nossa enquete, que a gente pode botar de novo a nossa enquete aí no ar. O Breno, que é o nosso diretor aí, que está comandando a nossa nave aqui do debate final no Facebook, no YouTube, na tela do Fox Sports. Pode mandar a nossa enquete para o ar, porque o irmão do Cavani disse que ele tem propostas ou sondagens de 4 times, melhor, sondagem, de 4 times para deixar o PSG. Ele tem contrato até o meio do ano, não vai ficar na França. Se ele fosse escolher uma dessas, em qual ele cairia bem? Palmeiras, 14,8%, 26,7% no Boca. Olha o Boca aí subindo, mas ainda está longe do Flamengo, que é o líder com 47,4%, no Internacional, o menos votado. Talvez o torcedor também não esteja levando fé que o Inter chegaria com a proposta, até porque depois que o Wagner Martins falou que não tem proposta nesse momento, e também a situação financeira não está boa. Aliás, falando em situação financeira, pessoal, jogar um tema para vocês aqui, que é essa questão do ajuste salarial. Não sei se foi a Daniela no início do programa, ou o Nicolete. Daniela tocou Fortaleza. Do Fortaleza, muito bem lembrado, Daniela, porque ainda há pouco, vou até ler aqui uma nota do Botafogo, que divulgou o seguinte: o Botafogo informa que após uma reunião realizada na tarde desta quinta-feira, através de videoconferência, é bom frisar que cada um está em casa. Eu estou em casa, o Facincani está em casa, a Daniela está em casa, o Nicolete está em casa também, está todo mundo em casa fazendo aqui o nosso debate final. E o Mineirão está lá, a casa dos mineiros. E aí é o seguinte, todos os clubes estão procurando se adequar. A Daniela disse, ela vai repetir aqui a informação do Fortaleza. A de agora do Botafogo, surpreendente, hein? Porque o Botafogo está numa situação financeira apertada, diferentemente do Flamengo, que avisou mesmo que o Botafogo vai honrar com os compromissos do mês de março e abril integralmente, não vai fazer nenhuma redução nesses meses e vai aguardar a sequência. Agora, Daniela, você falava do Fortaleza fez uma adequação com todo mundo? O Fortaleza ele tem uma diretoria remunerada, né? Então, eles primeiro se dispuseram a diminuir 15% do próprio salário para depois conversar com todo mundo. O Marcelo Paes ele tem um papel muito importante ali à frente do Tricolor de Aço. Mudou, né, o patamar do Fortaleza, agora é um time de Série A, não é um time que está na Série A. E ele falou o seguinte, que é mais importante adequar salário do que perder funcionário. Então, ele chegou a um consenso com todos os jogadores, não teve ninguém que não tenha assinado, e assim, conversando. Olha, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer dessa maneira, vamos reduzir tanto o seu, aqui para a gente poder pagar o funcionário e tal. E é como tem que ser, né, Fábio? Todo mundo junto, assim. O Botafogo me deixou curiosa para saber se existe um prazo para esses salários, para serem pagos. E o que não dá é para ninguém se aproveitar da situação nesse momento. Não dá para um clube já endividado usar como desculpa uma pandemia para não cumprir os compromissos, né? Mas o Botafogo, que está em atraso, como outros clubes no Brasil, garante que quando tiver que pagar, né, quando conseguir pagar o março e abril, serão meses pagos de forma integral. Não, Botafogo não. Não, sim, mas é bom a gente deixar claro que o Botafogo tem atraso, o Vasco aqui no Rio está em atraso, o Fluminense também, mas eles estão procurando adequar o para frente, não para trás, que aí eu acho que é a preocupação de todos, né? Se aproveitar, olha, eu estou devendo janeiro, vamos jogar nesse bolo aqui, em 2020 você começa a receber reduzido. Opa, não, lá atrás não tinha problema. 13º? Tem clube que quitou há pouco tempo, enfim, cada um tem a sua dificuldade. Agora, Facincani, essa dificuldade fora de campo, ela vai se refletir dentro de campo ou alguns clubes estão sabendo aproveitar essa parada para se readequar, entender um pouco esse momento financeiro, ajustar a casa, passar uma realidade para os jogadores? Ontem, o Zinho falando aqui com a gente, disse o seguinte: se o clube sentar com o jogador e disser, eu perdi 30% das minhas receitas, está aqui, 3 patrocinadores foram embora, o jogador aceita reduzir 30%, mas se o diretor impuser, eu vou reduzir 30% sem dar uma explicação e mostrar, o jogador não aceita. Não, e aí é com razão, né? Eu acho que tudo tem que ser conversado e cada clube expor para o seu quadro de funcionários a atual realidade. Tem clube que pode continuar da forma integral, né? Tem outros clubes que vão ter um pouco mais de dificuldade porque contam com a renda mensal, contam com jogos, com a exposição diária, etc e tal. Tem alguns que não têm um ano já fechado, né? Que dependem muito do mês a mês. Então, esses clubes precisam renegociar através da sua atual realidade, como foi o caso
que a gente viu do Fortaleza, né? Outros clubes como o Flamengo já anualmente tem algo que é muito mais fechado, muito mais definido. Palmeiras, Grêmio, enfim, essas equipes têm um pouco mais de facilidade. Agora, em relação a isso, para mim, quem precisa tirar o dinheiro do bolso para ajudar todas as instituições aqui do Brasil chama-se CBF, a instituição mais lucrativa do futebol brasileiro, a instituição em que em muitos momentos vira de costas para os clubes, só pensa no próprio umbigo e esquece justamente de fazer valer o poder que ela tem de tentar integrar e comandar o futebol. Uma confederação que lucrou quase R$1 bilhão no ano passado, com quase 450 de superávit, etc. e tal, uma confederação dessa que só tem de se preocupar com campeonatos de organização e com a seleção brasileira, tem grana suficiente, assim como as federações que são subjacentes à CBF, todas essas responsáveis pelas organizações do futebol do Brasil deveriam ceder um pouco dos seus multi e milionários orçamentos para ajudar o futebol nacional. Só lembrando que a CBF vai ajudar os árbitros, né? Isso ela já notificou que mais de 470 árbitros serão ajudados durante esse período. Vão receber um adiantamento. O Simon estava falando sobre isso hoje no expediente. Isso, é um adiantamento que não deixa de ser uma ajuda, né? Porque eles não são profissionais, não deixa de ser uma ajuda. Agora, ô Nicolete, aí em Minas Gerais, 2 clubes estão em situações diferentes nas divisões, mas financeiramente, cada um dentro da sua dificuldade. Mas fala assim, reforços aí no Galo para o brasileiro da primeira divisão e os reforços da Raposa para subir, porque o Edilson e o Marcelo Moreno não apostam que com esse elenco o Cruzeiro suba, hein? Olha, Fabinho, primeiro, as duas equipes aqui tomaram posturas, né, parecidas em relação a essa redução salarial. O Atlético vai reduzir 25% aí dos salários dos jogadores, comissão técnica e funcionários, mas escalonou isso, né? Então, apenas 23% dos funcionários, jogadores e comissão técnica vão entrar nessa redução, mais quem ganha mais de R$5 mil, e aí também escalonou essa redução. Apenas 6% dos jogadores vão sofrer 25% da redução salarial. Eles vão pagar o mês de março integralmente, depois o mês de abril vão pagar as férias, e aí já tem essa redução. O São Paulo, inclusive, se manifestou apoiando essa redução, e os jogadores também estão entendendo esse momento do clube. O Cruzeiro, da mesma forma, também fazendo uma redução de 25% do salário dos funcionários, comissão técnica e jogadores. A gente sabe da dificuldade do Cruzeiro nesse momento, né? Hoje, o comitê gestor que está comandando o Cruzeiro, até as eleições de maio, são marcadas para 21 de maio, a gente não sabe se vai acontecer ainda por conta de toda essa paralisação, se vai haver condições de ter essa eleição presencial, né? Então, há um debate sobre isso, mas esse comitê gestor hoje divulgou um balanço dizendo que tem uma economia de 80% no orçamento do clube, né? A folha salarial do Cruzeiro do ano passado, que era algo em torno de 15 milhões, baixou para cerca de 3 milhões. Por isso, o time está contando com alguns reforços no segundo semestre para tentar voltar à elite do futebol brasileiro. E, basicamente, o Anderson Moreira está fazendo uma avaliação no elenco. O Anderson colocou para a comissão técnica e para os dirigentes que o Cruzeiro, então, vai atrás de 2 laterais, na direita e na esquerda, um jogador de meio campo e mais um atacante. Chegou o Angulo, que nem estreou ainda do Palmeiras, um jovem colombiano, mas o Cruzeiro também vai buscar reforços depois dessa redução salarial que a gente teve aí nesse ano, desse comitê gestor, vai buscar reforços para tentar voltar à primeira divisão. Fábio. Boa, Vinícius Nicolete. E olha aqui, a nossa enquete hoje, o nosso tema é o Cavani, mas ainda no campo internacional, o Felipe Melo deu uma provocada, né? A gente mostrou ainda há pouco aqui no debate final, na live, falando do Drogba do Corinthians. Mas algumas negociações foram ventiladas em clubes no Brasil e não deram certo, de grandes nomes. Eu lembro do Anelka, por exemplo. Eu lembro do Riquelme. Olha aí, qual foi o negócio mais frustrante do futebol brasileiro? Riquelme no Palmeiras, Balotelli no Flamengo, Yaya Touré no Botafogo, Anelka no Galo ou Drogba no Corinthians? Começo com você, Felipe Facincani.
Frustrante em termos de desfecho foi o do Anelka, né? Porque o Calil, na época, o presidente Alexandre Calil, do Atlético Mineiro, hoje prefeito de Belo Horizonte, ele postou no Twitter, anunciou oficialmente que a Anelka é do Galo, né? Então, a partir do momento que o presidente do clube anuncia a contratação, essas outras negociações, elas foram todas especulativas ou negociações que não tiveram, entre aspas, desfecho, né? De anúncio oficial. A do Atlético, não. O martelo foi batido pelo presidente. E aí, depois que a negociação melou, então talvez a frustração maior fica, infelizmente, para o torcedor do Galo que não teve naquele momento o Anelka. Mas também não perdeu muita coisa, não. O Anelka era apenas um bom jogador. Nada demais. Muito supervalorizado, na minha opinião. Na tua visão, Daniela Boaventura, qual foi a mais frustrante dessas 5 aí? Eu vou acompanhar o Facincani, porque eu acho que quando o clube anuncia um jogador, né, ele tem que estar muito seguro do que ele está fazendo. Ele representa ali uma instituição, ele fala com todo um elenco que confia nele e ele fala para uma torcida inteira. Então, eu vou ficar também aí com a Anelka no Galo, que foi feio. De Galo você entende, Vinícius Nicoletti? Vai fechar no Anelka também? Vou fechar no Anelka, sim. Acho que foi... todos esses nomes aí foram grandes frustrações, né? Todo o rubro-negro esperava o Balotelli, o corintiano esperava o Drogba, o Riquelme seria uma grande contratação, o Riquelme que destruiu o Palmeiras numa final de Libertadores, o palmeirense também esperava a chegada do Riquelme, mas o Anelka, o torcedor atleticano, chegou a comemorar, quase comprou camisa do Anelka aqui em Belo Horizonte. Mas houve uma frustração e essa zoação também é grande, assim como o Felipe Melo tirou um sarro aí dos corintianos sobre isso, os cruzeirenses também tiram sarro, claro, dos atleticanos sobre a frustrante contração do Anel. Mas ainda há pouco ali passou aqui embaixo a Caroline falando que teve até a camisa do Drogba sendo vendido pelo Corinthians, ô Felipe Facincani. Teve isso? Não, na verdade não. Na verdade, alguns sites tentavam se aproveitar da situação. A parte oficial do Corinthians, não teve nada disso, né? Foi uma loja que tentou se empolgar por ali, etc e tal, mas não. Da parte do clube não teve nenhum anúncio oficial. Agora, tem uma, Fabinho, que você lembra muito bem. Você foi uma peça muito importante, inclusive na divulgação da notícia aqui no Rio de Janeiro, que eu me lembro, que foi a de um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, que o torcedor do Grêmio ficou num veneno. 90%, né? Porque teve festa armada no Olímpico, porque o Ronaldinho Gaúcho foi anunciado por 3 clubes ao mesmo tempo, e no final das contas só o Flamengo que teve. Quem não lembra dessa história? Empresário do Ronaldinho, na época, fechava com um de manhã, depois fechava com outro à tarde, aí à noite fechava com outro, de manhã fechava com um, e o leilão ia correndo solto, e no final das contas foi o Flamengo quem ficou com a fera, e Grêmio e Palmeiras chupando o dedo naquela ocasião, e os dois deram como certa a negociação fechada no momento. Lembra bem, Fabinho? Lembro muito bem dessa negociação, e vou trazer um detalhe importante desse desfecho aí que levou quase um mês. Pelo Ronaldinho Gaúcho, torcedor do Grêmio, ele voltaria ao Grêmio, mas quem bateu o pé, como tudo na vida do Ronaldinho, quem bateu o pé foi o Assis, que queria ele no Flamengo, e ele foi jogar no Flamengo. Olha aqui, senhores, aliás, falando em jogadores, antes da gente passar para o nosso último tema aqui do debate final, quero fazer um convite a você que está acompanhando aqui na tela do Fox Sports, nas nossas redes sociais também, não para de acompanhar. Já se inscreveu no canal no YouTube? Não? Então, depois do debate final, vai lá, se inscreve e ativa a notificação, o sininho, para quando receber um vídeo novo ali, você ser o primeiro cara a ser informado. Mas a nossa programação, claro que mudou para a gente se adequar à pandemia mundial, né? A Covid-19, e cada um está na sua casa. E a programação do Fox Sports também mudou. Você está já acompanhando de segunda a sábado algumas novidades. Por exemplo, o Benjamin Bach, todos os dias, agora de segunda a segunda, 13h, 5h30 tem o Expediente Futebol. Às 7h30 no Instagram, sentiu falta? Está lá o Central Fox. E o nosso debate final sempre às 8h. Então, anota na agenda para você não perder todos os dias. Fox Sports Rádio, 13h, Expediente às 5h30. De segunda a sexta, no Instagram, o Central Fox. E de segunda a sábado, a gente invade aqui a sua casa com o debate final. Falando em casa, senhoras e senhores, ele está em casa. O menino Ney voltou do Paris, onde joga o Cavani, que está sendo sondado aí por um monte de clube, e está recluso na casa dele, na quarentena, fazendo o que ele gosta, jogando futebol com os parceiros.
Isso já chamou atenção na Europa, em especial na Espanha, porque o Barcelona quer ir de volta, e entende que tinha que estar mais isolado. Daniela Boaventura, ele está pronto para ser o cara no Barcelona, se o Barcelona não levar, para substituir o Messi? Ou ainda o menino tem que virar adulto, Ney? Primeiro, vamos tirar esse menino daí, né, Fabinho? Que ele não é um menino há muito tempo, já cresceu, só faltou amadurecer, é uma outra coisa. Depende dele, futebol ele tem, técnica ele tem, idade ele ainda tem para alcançar lugares mais altos na carreira. Depende de um amadurecimento, depende da cabeça, depende de como é que ele vai se comportar dentro de um clube que está disposto a mover bastante coisa para tê-lo ali de novo, apostando que ele seja o homem Neymar, o atleta Neymar, o profissional Neymar, e não mais o menino Ney. Felipe Facincani, menino Ney, vamos deixar o menino Ney de lado. Neymar. Menino não. Como disse o Oscar Schmidt, tem que tirar o Júnior também. Neymar, a gente demora com o Neymar. Os caras não boca dele aí. Dá para apostar no Neymar? Até porque o pai dele não joga bola oficialmente, então ele pode ser Neymar, é o único Neymar do mundo, né? O Neymar pai, Neymar filho, mas o Neymar que joga é ele, então não precisa de Neymar Júnior, né? Sim. Mas enfim, agora na questão de futebol, esse é o ano que eu enxergo que o Paris Saint-Germain está mais preparado para ganhar uma Liga dos Campeões. Ele não se machucou, ele tem jogado muito bem, a equipe tirou recentemente um grande postulante ao título, que era o Borussia Dortmund, do Haaland, que estava jogando muita bola. Enfim, foram 2 partidas importantes. O Liverpool, que era um grande, para mim, o principal favorito ao título, novamente caiu fora, perdeu diante do Atlético de Madrid. Então, o Paris Saint-Germain, para mim, se afirma como uma das grandes equipes a conquistarem dessa vez a Liga dos Campeões com o próprio Neymar. Depende dele, depende do senso coletivo da equipe, menos individualismo e muito mais participação em grupo. Se o time se fechar nessa reta decisiva, que a gente não sabe qual que vai ser o formato da Liga dos Campeões, eu coloco de novo o Paris Saint-Germain como um grande favorito a conquistar e principalmente com o momento que ele tem vivido. Agora, Vinícius Nicoletti, se ele for para o Barcelona, o Griezmann poderia ir para o Paris Saint-Germain. Aliás, Griezmann que é francês e nunca jogou na França, porque ele foi recusado em todos os clubes da infância. Quem levaria a melhor? De acordo com o Sky Sports, o Barcelona está disposto a oferecer o Griezmann e mais essa bagatela aí de 286 milhões de reais para trazer o Neymar de volta. Quem faz um grande negócio nessa troca aí, se ela acontecer, Nicoletti? Primeiro, Fábio, queria dizer que eu queria estar passando essa quarentena na casa do Neymar, ou então numa casa parecida como a dele, né? Na Europa com ele. Então, ou numa casa como a dele, porque ele está na casa dele, vai fazer o quê? O Paris Saint-Germain, a diretoria pode reclamar, mas é a casa dele, tem quadra de futebol, ele tem academia, ele tem tudo lá, então ele está tranquilo lá e com os amigos dele. Ele poderia fazer nesse momento, ficar um pouquinho mais quietinho ali, sem postar as coisas. Aliás, o Neymar posta muita notícia contra ele, então acho que é um momento dele pensar, rever um pouquinho nisso também, porque bola ele tem demais. Acho que nessa troca aí, com certeza, o Barcelona sai ganhando pela bola que ele joga, se ele tiver afim. Acho que a última grande temporada dele foi pelo Barcelona, quando ele foi campeão da Champions, fez gols em toda a reta final, inclusive na decisão, né? O único jogador que fez gols nas quartas, semifinal e final. E ele era um protagonista ao lado do Messi ali, né? E ele vai voltar, se voltar, para assumir de novo esse papel. Então, acho que sai ganhando o Barcelona, tem dinheiro mesmo, e o Griezmann vai para lá, vai jogar no seu país, né, primeira vez, mas eu acho que vai ser uma grande contratação para o Barcelona e também para o Neymar, que vai colocar outros objetivos na carreira. Ele tem que colocar esse, tem que concretizar esse, né? Fazer grandes temporadas, ser campeão da Champions, jogar pela seleção brasileira, se destaque na seleção brasileira e tentar ser o melhor jogador no mundo, tentando os objetivos coletivos e depois alcançar esse individual, o que ele está devendo. Isso ele está devendo. Se ele não conseguir isso até o final da carreira, a gente vai falar que o Neymar foi uma decepção, com certeza. Vai faltar esse detalhe tão importante na carreira dele. Agora, olha aqui, outro que está aproveitando a quarentena e dando um trato no visual, aí já é diferente, é esse rapaz que nós vamos botar no vídeo aí para Felipe Facincani dar uma avaliação, Coifé. Olha ele aí, ó. Gabigol vem com um novo visual, Felipe Facincani. Segura esse dread aí, Facinca.
Ele já usou o dread no ano passado, né? Enfim, tá repetindo a moda. Cada um escolhe o visual que quiser, né, Fabinho? Eu não vou opinar disso. Dani, Você faria isso ou não? Faz mais luzes, enfim, você que entende mais desse assunto, você pode falar a respeito, porque eu tô fora. Você não faria, Facincani? Não, eu não, né? Não, ok. Não, obrigado. Não, tá bom demais. Já tô desesperado que o meu já tá assim, imagina meter dread. Daniela, você que foi citada aí, então, rapidinho. Eu vou te falar que eu tô com inveja dele com cabeleireiro em casa. Eu tô precisando aqui retocar minhas luzes. Ó, cadê esse pessoal para me atender de máscara também? Eu tô aceitando. É verdade. Então, aí o cara que faz o sósia do Gabigol já tá desesperado, porque ele vai ter que botar um dread de novo aí. E aí, como fazer isso na quarentena? Calma, minha gente. Olha aqui, Felipe Facincani, bom demais fazer esse debate final com você. Volte sempre. Um grande abraço, hein? Valeu, Fabinho, uma honra para você, ótimo programa para todo mundo ali na sequência, um abraço para Nicolete, beijão, Dani, saudade de vocês todos, estamos juntos, se cuidem. Valeu. Valeu, Vinícius, Nicolete, um grande abraço, até a próxima. Valeu, Fábio, abraço para você, abraço, Dani, Facincani, também tô com saudade de todo mundo, esse contato, né, tá difícil, a gente parece estar vivendo o mesmo dia, todo dia, mas acho que é necessário, daqui a pouco estamos de volta, mais fortes, com certeza. Abraço a todos. Daniela Boaventura, até a próxima. Até a próxima, amigo. Beijo para vocês. Abraços apertados à distância. Fiquem em casa. E olha, para a gente fechar o nosso debate final, um abraço à família do ex-goleiro João Marcos, do Palmeiras, do Grêmio, ele que faleceu nesta quinta-feira. João Máximo foi um goleiro que a torcida do Palmeiras não esquece. A gente está vendo algumas imagens dele aí. Então, ele é o ex-goleiro do Palmeiras, da década de 80, tinha 66 anos. E a família Alviverde, com certeza a família tricolor, em luto por conta do passamento de João Marcos, ex-goleiro das duas equipes. Ele que era do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação no debate final e até a próxima. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.